Unte somente com manteiga ou margarina uma forma retangular lisa de 36 cm de comprimento, 26 cm de largura e 6 cm de altura. Reserve. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Misture tudo isso até que o fermento desapareça no meio da farinha de trigo. Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Acrescente agora neste creme 400 ml de leite morno e misture tudo até que comece a derreter o açúcar e comece a derreter também a manteiga. O leite nesse caso aqui precisa ser morno, somente para quebrar a friagem do leite. O óleo não pode passar de 20 ml, pois pode ressecar e muito a massa. Nesse caso aqui também, gente, pode ser a manteiga com sal, ou até mesmo margarina, pois o resultado sempre será o mesmo. Pois nesse caso aqui da manteiga, eu só vou precisar da gordura. Portanto, margarina ou manteiga para mim vai servir muito bem. Agora, coloque neste creme e de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com fermento biológico seco. Misture muito bem e lembre-se que quanto mais liso ficar este creme, mais lisa e com formação de glúten perfeito ficará a massa no final da sova. Vá acrescentando agora mais 800 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos, mexendo sempre com uma colher de pau depois de cada adição. Faça isso com a farinha sempre aos poucos para que não haja erro nessa etapa e a massa também não fique muito seca. Portanto, coloque a farinha de trigo peneirada aos poucos. Faça isso mexendo sempre com uma colher de pau até que a farinha ofereça resistência e você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, comece a sovar a massa com as pontas dos dedos. Depois de alguns minutos, passe a sovar com as mãos até que a massa desgrude das laterais do recipiente e comece também a desgrudar das mãos. Passe a massa para a bancada enfarinhada e comece a sovar delicadamente até que a massa fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Em seguida, acrescente 50 gramas de manteiga sem sal no centro da massa e comece a sovar suavemente até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa. Insere óleo em um recipiente.
Coloque a massa no recipiente e em seguida cubra o recipiente com plástico filme. Deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, insere óleo em toda a bancada para facilitar o manuseio da massa. Coloque a massa na bancada untada com óleo e comece a sovar delicadamente até que a massa volte ao seu estado normal de elasticidade e maciez. Divida a massa em 4 partes iguais. Logo em seguida, faça 4 bolas de mesmo tamanho e peso com esses pedaços de massa. Nesse caso, sempre deixando a parte lisa para cima, como estou te mostrando agora no vídeo. Acompanhe. Agora, abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Pressione com as pontas dos dedos todas as laterais do retângulo de massa aberto. Isso vai facilitar a colagem das laterais da massa na hora de enrolar. Enrole cada retângulo de massa aberto no sentido do comprimento. Estica um pouco mais se precisar até atingir a largura da forma, que é, nesse caso, de 26 cm. Sempre esteja atento para que a dobra dos cilindros de massa já enrolados fiquem a dobra com a parte para baixo, como te mostro agora. Faça isso com as 4 bolinhas de massa. Coloque os pães já enrolados na forma untada no sentido da largura da forma. Coloque esses pães sempre com as dobras para baixo. Pincele em cada pão uma mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo para dar brilho nos pães. Coloque agora uma forma maior embaixo para que não queime os pães na hora de assar. Deixe os pães descansarem até que um encoste um ao outro ainda dentro da forma e dobrem de volume.
Depois deste tempo e com os pães já crescidos, se preferir, pincele cada pão com a mistura de ovo novamente. Se preferir, salpique açúcar cristal na superfície de cada pão, logo após pincelar com a mistura de ovo. Leve para a sala em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos, ou até dourar levemente a superfície de cada pão. Retire os pães do forno e, com eles ainda quentes, pincele a manteiga derretida na superfície de cada um para ativar o brilho.